Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Mais uma vez eu quero voltar aqui a uma situação comum de consultório, mas que se reflete na condução clínica. Todas as palavras em uso em psiquiatria, todas as palavras diagnósticas, todos os termos psiquiátricos, eles se tornaram corriqueiros e de uso diário. Regra geral, eu diria que a esmagadora maioria das palavras que as pessoas usam, em sua grande parte, a palavra está correta, mas o conceito é equivocado. Ou seja, a palavra é aplicada erradamente. Tipo, eu estou com uma dor alucinante. O alucinante, esse adjetivo, se refere a uma intensidade de dor, quando a alucinação se refere a um distúrbio de função psíquica da nossa senso-percepção. Nós temos a percepção de algo que efetivamente não está presente ali. Mas nós usamos. Está alucinado de dor. Então a palavra está sendo usada, mas o conceito é equivocado. Do mesmo jeito acontece com a palavra depressão e ansiedade. Vamos falar de uma forma algo poética. Nós vivemos num tempo que não é perceptível, que é o presente. Nós chamamos de presente, mas quando nós estamos dizendo isso, já se passaram, o presente é sempre passageiro, porque ao percebermos dele, estamos atrasados. Nós estamos sempre a alguns milionésimos de segundos atrasados ao que aconteceu. Então o presente, de uma certa forma, é uma ficção, mas é o que nós experienciamos, é o presente. O passado e o futuro. Quando nós estamos voltados para o passado, qual seria o viés ruim do passado? É a culpa. Culpa é o tempo todo estar se lembrando de algo que foi feito ou deixou de ser feito, sempre na perspectiva eu devia ter feito ou não devia ter feito, para que eu fui, para que eu não fui, por que eu permaneci, por que eu não saí. Isso é culpa. Ela se refere ao passado. Então tem a ver com a memória da gente. Então a culpa tem a ver com nossa memória. A imaginação é a nossa função psíquica que produz, por definição, criação de imagem. A imagem em ação, imaginação. É a nossa capacidade de prospectar, olhar, de ver o que ainda não existe. Isso é uma função extremamente importante e diferenciadora da espécie humana, porque permite que nós criemos, permite que nós planejemos. E qual seria o viés desagradável da imaginação? É a ansiedade, que é a antecipação continuamente negativa em relação ao futuro. Então, se a memória, o seu viés negativo seria, o viés ruim seria a culpa, que é a tentativa de mudar o passado, que é a sensação de ter que mudar o passado, quando a única coisa que nós podemos fazer é alterar o que fazemos em relação ao futuro. O passado não pode ser alterado, ele pode ser entendido, compreendido, mas não pode ser alterado. E a culpa exige alteração. Reparei que as palavras que as pessoas usam é essa. Para que eu fiz? Por que eu não saí a tempo? Essa pergunta não tem resposta plausível, porque não é possível responder a isso, pelo menos em termos efetivos de presente. Se nós recorrermos ao método psicodramático, por exemplo, do psicodrama, é possível você, de uma forma imaginária, trazer o passado para que ele seja compreendido melhor.
Mas em termos factuais, em termos concretos, nós não podemos alterar o passado. Nós podemos alterar a nossa percepção do passado. Portanto, a culpa é algo que é um viés negativo ruim da memória. E a sua prima irmã, a ansiedade, é o viés negativo ruim da imaginação. Porque se a imaginação é a capacidade de criar qualquer coisa, tanto que a denominação comum antiga da imaginação era a louca da casa. Porque na imaginação cabe qualquer coisa. O se é a palavra mais elástica da língua portuguesa e de qualquer língua, porque nela cabe qualquer coisa. E se o mundo acabar? E se o mundo fosse outro? A imaginação é o contrário da memória nesse aspecto. A memória não pode ser alterada. Os fatos da memória, o passado não pode ser alterado. Mas a maneira pela qual nós recordamos o passado pode, mas não o fato em si. Mas o futuro não. O futuro, como ele não existe, no sentido da realidade real, portanto, nele cabe qualquer coisa. E se eu morasse em Júpiter? E se eu fosse um alienígena? A imaginação, ela é a criadora, ela é a louca da casa, na denominação antiga. Mas no seu viés negativo, que é a ansiedade, o resultado é um congelamento de um aspecto do futuro. E se o mundo acabar, pronto, ele já acabou. Talvez esse seja, se o pior problema da culpa é tentar fazer uma coisa que é impossível e irracional, que é mudar o passado, quando a única coisa possível de ser feita é a percepção do passado, ou seja, como nós avaliamos e pesamos e ponderamos o nosso passado, mas não o fato em si. Então a pergunta em relação à culpa não deveria ser, por que eu não saí? Sim, seria, o que eu faço agora com essa história da minha vida? Como eu posso utilizar essa experiência em relação à minha vida? Mas se nós dirigirmos para o futuro, que seria a imaginação, o que nós teríamos como é que aquilo que nós denominamos de ansiedade, qual é a diferença da imaginação pura e simples? É que na imaginação qualquer coisa pode acontecer, do bom e do ruim. Na ansiedade, exclusivamente ruim. Aliás, essa é outra forma curiosa das pessoas dizerem, eu estou com ansiedade boa. Não existe ansiedade boa, existe expectativa. Ansiedade, por definição, é apreensão, um sentimento de aperto no coração. A palavra ansiedade significa, originalmente em latim, que significa aperto. É essa sensação que todo mundo tem de aperto. Então ela tem sempre essa conotação que é ruim. Então, se em relação ao passado, a pergunta é o que eu faço com essa experiência, e não como eu mudo o passado, mas sim como eu mudo a minha utilização dessa experiência do passado. Em relação ao futuro, em relação à ansiedade, a coisa se comporta de forma diferente. Se o ansioso, para todo ansioso, a possibilidade ela se torna uma certeza, e se eu tiver câncer, eu já estou sofrendo como se eu estivesse. Quando a imaginação diria, eu posso ter câncer, eu posso não ter câncer, existe um elenco de coisas que podem acontecer e qual é o nível de possibilidade, probabilidade e certeza que ela aconteça. Essa seria a forma, vamos dizer assim, de olhar para o futuro. Mas o que acontece com a pessoa dita ansiosa? Ela vivencia no presente, como se fosse certo, algo que pode ou não acontecer no futuro. Só que esse ou não que eu acrescentei agora não existe para o ansioso. O pode ou não seria o que o psicoterapeuta poderia dizer, mas tem certeza que vai acontecer? Ou pode apenas acontecer? Para a pessoa ansiosa, não existe esse ou não. Aquilo que eu temo que aconteça, acontecerá. E não só acontecerá, como já está acontecendo, porque meu sofrimento já é no presente.
Então, repare que essa temporalidade em relação a esses dois afetos que nós temos, desses dois estados de ânimo que nós temos, o humor ansioso é um humor voltado para o futuro continuamente, ele está sempre apreensivo com o próximo momento, né? Enquanto que o humor de tonalidade depressiva tem sempre essa tonalidade culposa, autoculposa, recriminativa, ruminativa. Né? Aliás, essa palavra é curiosa, ruminar. Nós usamos corriqueiramente ruminar, mas a ruminação é algo que os bovinos têm, porque eles não podem, para eles metabolizar a celulose do capim, o estômago não faz isso. Então eles têm uma outra, evolutivamente eles foi desenvolvido um órgão chamado rumen, que é capaz de metabolizar o capim. Portanto, eles ruminam para digerir. O ser humano é curioso, aí nós usamos essa palavra ruminação quando nós ruminamos para não digerir, porque fica nesse loop contínuo. Eu espero que essas pinceladas que a gente esteja dando sirvam para refletir e que, tal como o passado, a única alteração possível dele é a nossa percepção dele, ou seja, como nós usamos a experiência do passado, mas a mudança do passado, como a culpa nos faz pensar, ela não é possível. Mas é possível, sim, mudar a percepção que nós temos desse fato e aprendermos com essa experiência em relação ao presente e ao futuro. A mesma coisa em relação ao futuro. Se o futuro, se a imaginação é a nossa capacidade de criar coisas que ainda não existem, isso, a sua patologia, vamos dizer assim, o seu viés negativo, que seria a ansiedade, que faz com que a imaginação de algo que não existe seja tomado como algo que é profecia, que é profético. Que se eu imagino que vai acontecer, ela já aconteceu e eu estou vivenciando no presente algo que eu estou dando uma qualificação de certeza a algo que é pura antecipação minha. Eu espero que haja sido útil para refletir para a gente.